Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão que envolve equações do primeiro grau. Vamos à questão. Joana e Beatriz trabalham com manuseio e postagem de encomendas. Todos os dias, cada uma delas deve preparar X encomendas. Joana sempre precisa de 7 horas para terminar o serviço e Beatriz sempre precisa de 6 horas. Um certo dia, foi determinado que elas trabalhassem juntas para preparar as X encomendas e verificou-se que elas preparam 3 pacotes a mais por hora do que era o esperado pela soma da força de trabalho individual de cada uma. Se nesse dia elas prepararam as X encomendas em 3 horas, então, em um dia normal, quando cada uma deve preparar X encomendas, a eficiência de Beatriz é maior do que a de Joana em encomendas por hora. Pessoal, o enunciado ele é um pouco complexo, ele deixa alguma dúvida. Vamos lá passo a passo. Então ele começa dizendo que Beatriz e Joana trabalham com postagem de encomendas. E todos os dias, cada uma delas deve preparar X encomendas. Ele me fala que Joana sempre precisa de 7 horas para terminar o serviço. Então, pessoal, se eu pegar Joana 7 vezes, eu vou colocar aqui o trabalho de Joana, são 7 horas, vezes o que ela faz por hora, vai dar igual a X. 7 horas vezes a quantidade de encomendas que Joana faz por hora, dá X. E ele diz que Beatriz precisa de 6 horas para preparar também essas X encomendas. Então, se eu pegar 6 horas vezes a quantidade de encomendas que Beatriz prepara por hora, também vai ser igual a X. Então, pessoal, sabendo disso, eu posso dizer que a quantidade de encomendas que Joana prepara por hora é igual a X dividido por 7. Joana prepara X sobre 7 encomendas em 1 hora. Já que eu peguei o 7 aqui, são 7 horas e estou dividindo pelo total. E Beatriz prepara X sobre 6 encomendas por hora. Primeira parte da questão. Depois ele diz que um certo dia foi determinado que elas trabalhassem juntas para preparar essas mesmas X encomendas. Só que verificou que elas juntas, elas produzem mais. Então, em vez de elas produzirem X mais 7 e X mais 6 somado as duas juntas, elas produziram 3 pacotes a mais por hora do que era esperado para a soma do que elas fariam individualmente. Então, se nesse dia elas prepararam as X encomendas em 3 horas, pessoal, o que é que ele está querendo dizer com isso? Se eu pegar o trabalho individual dela, o que elas preparam por hora, e somar X sobre 7 mais X sobre 6. Isso é o que elas sozinhas preparam por hora. Ele diz que em 3 horas, então eu vou multiplicar o que elas fazem em 1 hora por 3, já que ele fala que foram 3 horas. Ele diz que em 3 horas elas prepararam as X encomendas. Só que se eu estiver, pessoal, a soma das duas vezes 3 igualando a X, vai dar um erro. Por quê? Porque ele me diz que elas juntas, elas preparam 3 pacotes a mais por hora. Então, se são 3 horas, quer dizer que elas prepararam 9 pacotes a mais. Então, se eu concluir essa encomenda em 3 horas, eu tenho que subtrair daqui 9. Por quê? Eu estou calculando 3 vezes X sobre 7 mais X sobre 6, a força de trabalho individual das duas. Só que na questão ele me deu que juntas elas produzem 3 pacotes a mais. Então, se eu colocar aqui o X só,
vai estar errado. Eu tenho que subtrair esses 9 pacotes a mais que foram produzidos nessas 3 horas. Então, 3 horas vezes a soma individual de cada uma vai ser igual a encomendas, as X encomendas menos 9. Então, resolvendo isso aqui, pessoal, nós vamos ter que 3x sobre 7 mais 3x sobre 6 é igual a x menos 9. O mínimo daqui a gente pode simplificar aqui. 3 fica 2 para facilitar. O mínimo de 7 e 2 dá 14. 14 dividido por 7, 2 vezes 3x, 6x, mais 14 dividido por 2, 7 vezes x, 7x. Vai ser igual 14 dividido por 1, 14 vezes x, 14x. 14 dividido por 1, 14 vezes menos 9, menos 126. E aí, pessoal, vamos colocar esse menos o 14x para cá negativo. 7x mais 6x, 13x menos 14x vai ser igual a menos 126. Menos x é igual a menos 126. A gente multiplica por menos 1. X é igual a 126. Quer dizer que em um dia normal de trabalho, elas produzem 126 postagens de encomenda. Só que ele quer saber por hora qual é a eficácia de cada uma delas. A gente viu aqui, pessoal, que cada uma delas, produzem por hora x sobre 7. Então, eu sei que J, o que Joana vai produzir em uma hora vai ser x, que a gente achou 126, dividido por 7. 126 por 7, 1 vezes 7, 7 para 12, 5, baixa 6, 8 vezes 7, 56, para 56, 0. Então, Joana produz 18 pacotes, 18 postagens de encomenda em uma hora. E Beatriz? Beatriz é x sobre 6. 126 sobre 6. 126 dividido por 6. 2 vezes 6, 12 para 12, nada, baixa 6. 1 vezes 6, 6 para 6, nada. Então, Beatriz consegue fazer postagens, 21 postagens de encomenda. E aí, na questão, ele quer saber se nesse dia elas preparam as encomendas em 3 horas, então em um dia normal, quando cada uma deve preparar X encomendas, a eficiência de Beatriz é maior do que a de Joana em encomendas por hora, se uma produz 21 e a outra 18, então Beatriz, a eficiência dela é de 3 encomendas a mais. Ela produz 3 encomendas a mais por hora do que Joana. Portanto, pessoal, a alternativa correta, letra B. Espero que tenham entendido e até a próxima.